Eu gostaria de iniciar esse depoimento parabenizando o STED-BR e a todos os professores e pesquisadores, alunos de graduação, de pós-graduação, que durante esses 30 anos têm contribuído com o processo de consolidação do campo da história da educação. Me foi solicitado que eu falasse um pouco sobre a importância do STED-BR na constituição do campo da história da educação brasileira. Eu gostaria de dizer que eu acho que tem pessoas muito mais abalizadas, com muito mais informações do que eu, né, para falar tanto da história do próprio STED-BR e das repercussões que o STED-BR tem em relação à constituição desse campo da história da educação. Mas para não ficar totalmente sem dizer nada, né, eu gostaria de ressaltar que, na minha opinião, o aspecto mais importante da formação desse grupo de pesquisadores, né, que está distribuído em quase todo o território brasileiro, é de manter, né, revitalizar, dar novos sentidos e significados à própria base teórica que norteia, digamos assim, boa parte das pesquisas que vem sendo desenvolvida no âmbito da história da educação. Né? Então, me parece que a permanência desse grupo, né, tem uma importância fundamental no campo porque ela garante uma perspectiva mais plural acerca dos aspectos teóricos metodológicos que conduzem à produção do conhecimento histórico. Então, associado a outras perspectivas, me parece que o materialismo histórico, dialético, né, e o marxismo, na sua acepção mais ampla, né, garante, né, a possibilidade de se estabelecer um diálogo com as diversas outras tendências teóricas e metodológicas que hoje estão aí à disposição dos historiadores e também dos historiadores da educação. Então, eu gostaria mais de me deter, né, na importância que o STED-BR teve na constituição do grupo e do campo da história da educação, que passou a ser produzida na Paraíba. Então, o nosso grupo foi fundado em 1992. Quem puxou, quem organizou e me convidou, inclusive, para participar do grupo inicial foi a professora Maria de Lourdes Barreiro de Oliveira, né, que naquele primeiro momento tinha concluído a sua tese de doutoramento e a partir de então, por orientação do professor Saviani, ela, como tantos outros pesquisadores, em várias unidades da federação, foram constituindo grupos de pesquisa. Então, naquele primeiro momento, nos primeiros anos de constituição do grupo, seguiu uma orientação nacional que foi o de levantamento e catalogação das fontes primárias e secundárias para a história da educação. Cada grupo deveria se deter, né, nas fontes, na documentação que fazia menção ou que estava mais diretamente relacionado à história da educação local, estadual, melhor falando. Né? Então, com a Paraíba não foi diferente, né? E realizamos um exaustivo levantamento de documentos, né, de fontes, e logo em seguida, né, o grupo local, né, sentiu a necessidade de começar a analisar, discutir e produzir o conhecimento histórico educacional propriamente dito. Então, o STED-BR teve esse papel, né, fundamental de inaugurar uma produção sistemática no campo da história da educação. Isso não significa dizer que não havia uma produção anterior. Né? Nós temos
vários estudos, vários textos que foram publicados na revista do Instituto Histórico Geográfico Paraibano, né? Alguns textos que foram produzidos por alguns professores, por alguns intelectuais vinculados à Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, ou até mesmo vinculados à Universidade Federal da Paraíba. Bom, mas eu acho que o marco mais importante dessa trajetória foi que resultou exatamente da produção que esse grupo inicial realizou, né, tanto do ponto de vista de produção de livros, de artigos, participação em congressos, em seminários, em reuniões, né, foi a criação da linha de História e Educação no programa de pós-graduação em Educação, que até então tinha como área de concentração uma discussão sobre a educação popular. E, eventualmente, foram produzidos alguns textos, algumas dissertações, né, sobre a história da educação popular na Paraíba. Bom, com a constituição da linha de pesquisa, essa produção se tornou cada vez mais ampliada, digamos assim, incorporando vários objetos, várias perspectivas, várias questões, vários problemas que foram levantados, né, pelos orientadores, né, professores orientadores, boa parte deles vinculados ao STED-BR, né, como também dos seus orientandos, né. Essa atividade também se estendeu até a graduação, com o envolvimento de vários alunos de iniciação científica e também alguns estudos monográficos, né, que foram produzidos também pelos alunos de graduação, tanto do curso de Pedagogia como do curso de História. Então, para mim, o STED-BR na Paraíba, a grande contribuição que ele deu e ainda está dando, né, no sentido de dar uma produção, de realizar uma produção sistemática, né? A cada ano saem novos estudos de dentro do programa de pós-graduação, vinculado à linha de História e Educação, bem como os seus professores continuam participando de diversas atividades, tanto no âmbito nacional como internacionalmente, né? Eu gostaria também de destacar, e aí voltando um pouco para a importância da história da educação, a constituição do campo da história da educação brasileira, né, o envolvimento que o STED-BR teve, né, a participação efetiva que o STED-BR teve na organização e constituição da Sociedade Brasileira de História da Educação, né, que se tornou em poucos anos um dos fóruns mais importantes, né, de divulgação, né, e também de publicação de vários estudos que são realizados no campo da história da educação e, evidentemente, com a participação efetiva de vários pesquisadores e pesquisadores vinculados tanto ao STED-BR nacional, né, como também aos STEDs-BRs, né, locais, né, que estão situados em várias unidades da federação. Bem, eu gostaria de concluir esse depoimento, né, parabenizando novamente os pesquisadores e destacando também os nomes do professor Demerval Saviani, do professor José Claudinei Lombardi, mais conhecido Zezo, né, nosso querido Zezo, e também o professor Sanfelice, que são, digamos assim, as pessoas que estão sempre coordenando as atividades, os encontros, né, que acontecem sempre, quando acontecem na Unicamp, né? Então, a partir deles, nós, outros pesquisadores de outras unidades da federação, estamos sempre dialogando, trocando informações sobre pesquisa, enfim. Então, eu acho que esses três intelectuais, né, tiveram e têm ainda uma importância fundamental para o desenrolar, a manutenção, né, e a vida do próprio STED-BR nacional.